A partir da pergunta de número 6, nós entramos no primeiro bloco maior de perguntas e respostas que tratam sobre o que o homem deve crer acerca de Deus, né? E é sobre isto, né, essa divisão geral que nós vamos estudar durante um bom tempo aí, nos próximos domingos. E hoje, então, nós começamos a pergunta de número 7, que vai começar a falar acerca de quem o nosso Deus é. E a pergunta de número 7 do Catecismo Maior diz assim: o que Deus é? Resposta: Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Esta é uma definição do nosso padrão doutrinário, né, do Catecismo Maior de Westminster, que é uma definição bem precisa sobre quem o nosso Senhor Deus é. E quando o Catecismo fala sobre quem Deus é, ele está falando sobre este Deus em sua essência. Não é? O que é que Deus é? E ele vai então tentar apresentar Deus nesses atributos que são a sua própria essência. Os atributos de Deus são quem Deus é. Não é? Por essa razão, nós não podemos, inclusive, separar um atributo do outro como se, ao fazermos isso, nós não mutilássemos, por assim dizer, o próprio Senhor Deus. Como nós vimos, né, e nós já estudamos até mesmo sobre os atributos de Deus nas reuniões de oração e doutrina, nós vimos esses atributos todos. Por essa razão, nós não vamos ver atributo por atributo aqui, nós vamos ver estes atributos brevemente nesta manhã, considerando cada um de modo mais simples. Pelo menos vou tentar fazer isto para que tenhamos esta aula, este conteúdo apresentado numa única aula mesmo, né? Nós já estudamos sobre isto. Nós vamos ver a quem o nosso Senhor é através dos seus próprios atributos. E o Catecismo começa dizendo, né, o que Deus é, e a resposta então é: Deus é Espírito. Deus é Espírito em si e por si, infinito em seu ser. Então, a declaração primeira é: Deus, ele é Espírito. E a Escritura realmente fala acerca disso, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para um texto muito conhecido no Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 24, na ocasião em que o Senhor ele está ali falando sobre questões relacionadas à adoração junto a uma mulher, em João capítulo 4, verso 24, a palavra do nosso Senhor nos diz assim, João 4, 24, porque diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é uma declaração muito explícita acerca de quem Deus é. Deus, ele é Espírito. E veja, sendo Deus Espírito, Deus, isso significa que Deus ele não tem corpo, como o corpo dos seres humanos ou como qualquer outra criatura criada por Deus. Quando, por exemplo, a Escritura vai atribuir membros físicos a Deus, nós chamamos isso de antropomorfismo. É uma forma humana atribuída a Deus. Então nós veremos, né, os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés, enfim, coisas dessa natureza. Não passa de antropomorfismo, atribuir forma humana, membros humanos ao próprio Senhor, e isso nós chamamos de uma linguagem de acomodação. É Deus se revelando para nós numa linguagem que nos faz compreender com mais facilidade o modo através do qual Deus se relaciona com a sua criação. Mas ele não possui corpo como nós realmente possuímos. Isso significa, então, que a religião cristã, o que nós sustentamos, é uma religião dos ouvidos, não dos olhos. Não é algo que vai ser sensível, ainda que em alguns aspectos sim, não é? Nós estamos diante da ceia do Senhor e isso são elementos sensíveis aos nossos olhos, ao tato, ao paladar, não é? Então, envolve tudo isso, envolve aquilo que nós contemplamos. Mas a nossa religião, de fato, é uma religião mais de ouvido e não de olhos. Nós não contemplamos a Deus
Até porque não é possível, e não é possível que o homem contemple ao Senhor. Isso até mesmo nos ensina que uma vez que Deus é Espírito, ele não pode ser construído ou formado, né, dentro dos homens numa imagem de escultura. Por essa razão, o mandamento, né, em Êxodo capítulo 20, verso 4, vai dizer: não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque nada vimos, não vimos o Senhor. Não tem como o homem contemplar a Deus. E não somente Êxodo capítulo 20, verso 4, né, vai reforçar essa realidade de que Deus é Espírito e que nós não podemos também fazer imagens de Deus, ou, como nos ensinam os nossos padrões doutrinários, na pergunta de número 109 do Catecismo Maior, que não devemos fazer imagem de qualquer uma das três pessoas da Trindade, mas pensando na realidade de que Deus é Espírito, ainda no Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 4, versos 12 a 16, a palavra vai nos dizer assim. Deuteronômio, capítulo de número 4, versos 12 a 16. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos escreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então, ouviram, mas nada viram, não viram o próprio Senhor, porque Deus, o nosso Senhor Deus, ele é Espírito. E esse Deus que é Espírito, né? Porque Deus é Espírito, qualquer adoração que nós prestamos a Ele é uma adoração que deve ter essa característica, ou deve possuir pelo menos 2 características, como nos diz João capítulo 4, verso 24. A adoração, ela deve ser consistente com o ser de Deus, com o seu ser, com o seu caráter e com as suas perfeições, ou seja, a adoração a Deus ela deve ser em Espírito. Mas não somente isto. Em segundo lugar, uma outra característica dessa adoração prestada a este Deus que é Espírito e que é que essa adoração ela deve ser regulada pela palavra de Deus, ou seja, em verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É exatamente a isto que o nosso Senhor nos chama e é deste modo que nós somos chamados a servir ao nosso Senhor, baseados em quem este nosso Senhor Deus é. E uma vez que ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, ele é um ser que é Espírito, ele não é um ser impessoal. O Deus que nós servimos, com quem nós nos relacionamos, já estou dizendo, né? É o Deus que nós nos relacionamos. Ele não é uma força, como algumas pessoas podem imaginar, como se fosse algo manipulável. Eu posso pegar o Senhor aqui, ou o Espírito de Deus, e lançar sobre alguém. Não. Não existe a menor possibilidade. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Dizer que Deus é Espírito é dizer que ele é um ser vivo e pessoal que fala conosco, que age em favor de nós ou contra os nossos inimigos, de um Deus que se relaciona conosco, de um Deus que ama as pessoas, de um Deus como revelado no caso do próprio Deus, Espírito Santo, né? Entristece quando nós pecamos. Enfim, é um Deus que ele não é uma criatura impessoal, mas sim pessoal. Nós temos comunhão com esse nosso Deus que é Espírito. Então, até aqui, irmãos, de modo breve e simples, o nosso Senhor Deus é um Deus que é Espírito. Mas o Catecismo vai continuar dizendo, né, que Deus é Espírito em si e por si mesmo infinito. Então, esse Deus que é Espírito, ele é, em essência, também infinito. Aí, quando nós falamos sobre a ideia da infinitude de Deus, nós podemos olhar para a Escritura, vários textos, mas podemos considerar aqui 2 que são usados no Catecismo Maior de Westminster. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Êxodo, capítulo de número 3, verso 14. A palavra do Senhor vai dizer assim, um texto também muito conhecido por todos nós. Nós vamos entender por que razão ele menciona esse texto. Êxodo 3,14 diz assim:
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Onde é que está dizendo aqui que Deus é infinito? Ele está pegando aqui, sobretudo, o nome de Deus. E o nome de Deus, eu sou, Iavé, Javé, eu sou o que sou, entre tantos outros atributos que são encontrados na plena ou na revelação de Deus, está a realidade que esse Deus, ele é infinito. Mas não somente Êxodo capítulo 3, verso 14, vai declarar tantos outros atributos, como também a infinitude desse Deus, que sempre é o que é, nunca deixou de ser e nunca deixará. Mas também o que diz a Jó, capítulo 11, verso 7 até o verso 9. Jó, capítulo de número 7, capítulo 11, do verso 7 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Então, é um texto que, de modo muito interessante, vai estar envolvendo e falando sobre esse Deus que é infinito. Veja, ele não é somente infinito em algum aspecto da sua vida ou do seu ser ou dos seus atributos. Ele é infinito em todos os sentidos. Ele é um Deus que é infinito em todos os seus atributos, ou poderíamos dizer, não há limite para os atributos do próprio Senhor. Então, a infinitude de Deus, ou dizer que Deus é infinito, é como que um atributo que potencializa ou qualifica os demais, fazendo desse Deus um Deus imenso, um Deus grande, um Deus infinito em sabedoria, graça, misericórdia, bondade, amor, poder e em tantos outros atributos que estão inerentemente ligados à sua própria infinitude. Então, podemos dizer que trata-se de um atributo que também potencializa os outros atributos. Deus não é somente poderoso, ele é infinitamente poderoso. Deus não é somente misericordioso, ele é infinitamente misericordioso. Então, como vai dizer um puritano, ele vai falar da infinitude de Deus em relação a 3 aspectos diferentes. Ele vai dizer assim: primeiro, a perfeição da sua essência, sua sabedoria, poder e santidade excedem todas as medidas, excedem todos os limites. São infinitos os seus atributos, chamados também de perfeições. Segundo, a sua infinitude em relação ao tempo, ou a ideia de eternidade sobre a qual nós falaremos aqui. Ou a sua infinitude relacionada ao lugar, onipresença. O tempo não pode medi-lo, nem o espaço ou lugar pode conter este Deus que é infinito. E uma terceira característica da infinitude é o fato de nós, criaturas finitas, não podermos compreendê-lo exaustivamente. Criaturas finitas não podem compreender um Deus que é infinito. O Senhor, então, ele é um Deus que é infinito em todo o seu ser e ele é infinito em todos os seus atributos conhecidos por nós como revelados na Escritura, como nós veremos aqui. Então, ele é esse Deus infinito. A sua infinitude é algo que é muito precioso, até mesmo quando esse atributo ele é revelado na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo ele é infinito, tal qual o Pai, ele ao morrer e derramar o seu sangue, ele através da sua obra pôde satisfazer a exigência divina. Pecamos contra um Deus infinito, contraímos uma dívida que é infinita e só poderia ser paga ou satisfeita por alguém com honra tal, por um Deus infinito, o próprio Senhor Jesus Cristo, que comprou a sua igreja com o seu próprio sangue, como vai dizer Atos capítulo 20, verso de número 28. Então Deus, ele é esse Deus maravilhosamente infinito. Mas mais, não é? O catecismo vai nos dizer que Deus, ele é Espírito em si, por si, infinito em seu ser, em suas perfeições, qualidades, atributos. Aí vai dizer também glória.
Então, esse Deus que nós conhecemos é um Deus que é também glorioso. Deus é glorioso. E um texto que pode ser usado para tratar sobre isto é o texto de Atos, capítulo 2, verso 2. Atos, capítulo de número 2, Atos, capítulo 7, verso 2. Atos 7, 2, diz assim a palavra. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele vai chamar o Deus, que Deus? O Deus da glória. Foi ele quem se revelou ao próprio Abraão. E veja, esse Deus ele é glorioso, né, a ponto de alguns até tentarem, de alguma forma, ver a glória do Senhor. Moisés é um exemplo disso. Quando nós olhamos para a Escritura, em Êxodo capítulo 33, verso 18, Moisés ele queria ver a glória do próprio Deus. Mas o que é que Deus faz? Deus deixou claro que era uma impossibilidade. Está lá, né? Em Êxodo capítulo 33, verso 18, ele não poderia contemplar a glória do Senhor, ainda que ele tivesse o desejo de contemplar a glória do Senhor. Diz assim, Êxodo 33, verso de número 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Aí o verso 20 diz, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O homem não poderia ver a glória então do Senhor e permanecer vivo, né? Mas uma coisa que as criaturas fazem, ainda que nós possamos contemplar, né, em certa medida, a glória de Deus na revelação, na sua criação, as criaturas, nós, né, somos chamados a darmos glória a Deus. A esse Deus que é glorioso, ele é digno de toda glória. Né? Primeiro Crônicas, capítulo 16, verso 29, vai falar que esse Deus, ele é realmente um Deus digno de todo louvor, ele é um Deus digno de toda glória. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 16, verso de número 29. 1 Crônicas 16, verso 29, a palavra do Senhor diz assim. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, ele vai tributar glória a Deus. E nós podemos fazer isto, mas isto de forma alguma, nós podemos imaginar que o fato de nós darmos glória a Deus, isso acrescenta algum tipo de glória a mais ao Senhor. Não há como o homem acrescentar glória a Deus. A glória de Deus nem pode ser aumentada, nem pode ser diminuída. Ele continua sendo esse Deus glorioso. E esse Deus glorioso não é somente Deus o Pai. O Deus Trino, ele é glorioso. Porque eles possuem a mesma essência. Possuem a mesma essência. Nossos padrões doutrinários, né, dizem assim, quantas pessoas há na divindade? O breve catecismo pergunta. Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, a glória que pertence ao nosso Deus Trino. Então, Deus a quem nós servimos, o Deus que nós cultuamos neste dia, é um Deus que é glorioso. Estávamos diante dele aqui, no culto ao Senhor. E estaremos diante dele aqui, logo mais à noite, diante desse Deus que é glorioso. É interessante que Moisés ele não viu a glória do Senhor nesta ocasião, mas ele viu a glória de Cristo. Lá na transfiguração, né? Estavam eles lá, Elias, Moisés, Cristo em sua glória se evidenciando. E hoje ele contempla, né, certamente a glória de Deus na face de Cristo. Naquela ocasião não pôde contemplar, mas a glória de Deus é revelada a ele. E ele contempla aquilo que um dia nós tanto ansiamos contemplar. Deus ele é um Deus glorioso, mas não somente glorioso, diz o catecismo, né, que ele também é um Deus bem-aventurado. Deus bem-aventurado. E onde é que isso se encontra? Né? É um Deus feliz, abençoado, bem-aventurado. Nos diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo
bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 11, vai nos dizer assim. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, esse é o Deus bendito, ou é o Deus bem-aventurado. Esse Deus que possui em seu ser, não é, todos esses atributos gloriosos, uma vez que este é um Deus em quem existe essa perfeita união de todas as coisas boas e excelentes, e uma vez que Ele é esse Deus em quem há a plenitude de tudo o que é bom, todo o deleite e alegria, tudo isto se encontram infinitamente nele mesmo. Onde existe tudo o que é bom e infinito, deve existir uma bem-aventurança infinita, uma alegria infinita. Só pode ser um Deus bendito, um Deus maravilhoso, porque nele se encontra tudo aquilo que é verdadeiramente bom. O nosso Deus é um Deus bem-aventurado, é um Deus em quem se encontra tudo aquilo que há de mais virtuoso e melhor, coisa que não é encontrada no homem, ainda que sejamos chamados de bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é? Nós somos felizes, mas não bem-aventurados assim como é bem-aventurado o nosso Senhor Deus. Ele é não somente bem-aventurado, mas esse nosso Deus é um Deus que é perfeito. E aqui a gente vai mencionar brevemente essa declaração, porque a Escritura fala acerca disso. Quando nós olhamos para o que diz a palavra em Mateus capítulo 5, verso de número 48, veja o que diz a palavra. Mateus capítulo 5, verso de número 48. Quando está sendo falado aqui sobre o amor ao próximo que deve ser nutrido pelos que temem a Deus, aqui no conhecido Sermão da Montanha, o texto nos diz assim no versículo final do capítulo 5. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, essa declaração de que isso pertence a um atributo do Senhor é porque o próprio texto declara explicitamente que o Senhor Deus, o Pai Celeste, aquele a quem nós servimos, ele é perfeito. Não é encontrado nele qualquer tipo de problema, deficiência ou corrupção. Ele é inteiro em tudo isso. Nosso Senhor, ele possui uma perfeição sem igual. Mas além de ser perfeito, irmãos, o nosso Senhor Deus, ele é também um Deus que se revela como um Deus autossuficiente. O nosso Deus, ele é suficiente. A suficiência de Deus é vista em todos os seus atos, não é? E o fato dele ser capaz de se manifestar como um Deus todo-poderoso revela muito da sua própria suficiência. Ele é alguém que não precisa de absolutamente nada ou ninguém para fazer qualquer tipo de coisa. Ele é um Deus que é independente das suas criaturas. Ele é independente de nós. Ele não precisa de mim e de você. É diferente, não é? Nós precisamos do Senhor, mas Ele não. Ele é adorado, Ele deseja ser adorado por nós, mas Ele não faz isso como se de alguma coisa Ele precisasse. Não. Mas nós sim, nós regularmente, frequentemente, precisamos do cuidado paternal de Deus na provisão diária, provisão tanto física quanto espiritual. Todas essas coisas vêm do Senhor. Nós não somos todo-poderosos como o Senhor Deus é. Ele tem tudo o que Ele precisa em si mesmo. Toda alegria, todo deleite, toda felicidade, todo o poder, absolutamente tudo. Ele é independente em sua vontade, não é? Ele faz a sua vontade acontecer e acabou-se. É como diz, por exemplo, Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel capítulo 4, verso número 35, a palavra vai nos dizer assim. Daniel 4, verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Ele é um Deus que é também independente em seu conhecimento. Ele não precisa de nada nem de ninguém para que ele tenha o conhecimento que ele possui.
Nós precisamos, né, da palavra para aprendermos, nós precisamos de pessoas que nos aconselhem, nos orientem, nós precisamos de livros que nos ajudem a entender mais acerca de Deus e de tantas outras coisas, mas o Senhor não. Ele possui um conhecimento que é infinito, é exaustivo acerca de tudo, de absolutamente tudo. Nós falaremos mais à frente sobre o conhecimento de Deus que é exaustivo, mas ele é independente também em seu conhecimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versos 33 e 34, fala acerca disso. Romanos, capítulo 11, versos 33 e 34, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele vai citar aqui Isaías. A pergunta retórica é como se ele dissesse: absolutamente ninguém foi o meu conselheiro. Ele não precisa disso. Ele é suficiente em si. Não precisa de absolutamente nada. Mas Deus não é somente um Deus que é suficiente ou autossuficiente. Ele é também revelado na Escritura como um Deus imutável. O nosso Senhor Deus não muda. Quem declara isso? A própria Escritura Sagrada. Nós vamos ver aqui dois textos, um do Antigo e do Novo Testamento, que declaram explicitamente essa realidade. Veja o que diz Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 6, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Agora vamos lá para o que diz Tiago. Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17, a palavra do Senhor nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Senhor, então. Então veja que o testemunho é claro do Antigo ao Novo Testamento. Sua natureza não pode ser mudada. Sua essência não pode ser mudada. O que ele é não pode ser alterado. Deus não muda. Ele é o que sempre foi. E sempre será exatamente assim. Ele não muda também em seus conselhos eternos. Como eu até mencionei brevemente hoje na exposição. A vontade do Senhor, ela permanecerá para sempre, será inalterável e será executada. Isaías capítulo 46, verso 10, vai falar acerca disto, não é? Isaías capítulo 46, verso de número 10, a palavra vai dizer assim. Isaías 46, verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E ele é revelado também como um Deus que não muda em relação às suas promessas para o seu próprio povo. E um texto que pode nos ajudar sobre isto é o texto de Números, capítulo 23, verso de número 19. Números, capítulo 23, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, o Senhor, ele é imutável com relação também às suas próprias promessas. E como é bom sabermos que o Senhor Deus não muda. Como seria terrível estarmos nas mãos de alguém que é volúvel, né? Que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. A gente se incomoda no relacionamento com pessoas que são assim, na nossa caminhada. Rapaz, mas tu não dissesse isso aqui. E de uma hora para outra está com outra ideia, né? É complicado. Mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus não muda. Ele não é como o homem nesse sentido. Na sua natureza não há mudança. Mas alguém poderia perguntar assim, mas pastor, a Bíblia não fala que Deus se arrepende? Está lá na Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso 6. Logo no início de todas as coisas, o texto nos diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que é isso aqui? Alguns teólogos vão dizer o seguinte: trata-se de um tipo de linguagem de acomodação, como mencionei anteriormente.
É o Senhor tentando, de alguma forma, através da sua palavra, declarar uma verdade para nós. Muitas vezes verdades positivas, mas algumas para destacar um aspecto negativo do que acontece ali naquele contexto. Veja, se nós concebêssemos a ideia de que Deus se arrepende, nós teríamos um problema. Se Deus se arrependesse de verdade, ele seria um Deus muito fraco como nós. Ele revelaria fraqueza, revelaria em alguma ocasião pecado, revelaria falta de sabedoria. Nós veremos aqui que Deus ele é infinitamente sábio. Revelaria a necessidade de mudar por falta de conhecimento. De repente tomou uma decisão que não foi muito boa. A gente faz isso, né? A gente volta atrás, arrependido. Mas será que isso é possível para um Senhor que é infinito em sabedoria, em conhecimento? Não, é inconcebível, né? Ou, de repente, mudar ou se arrepender porque foi pego de surpresa. Não esperava aquilo, né? E nós veremos mais à frente aqui que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele nunca, jamais é pego de surpresa por absolutamente nada. Mas o que é que muda, então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? Como mencionei essa linguagem de acomodação. O que muda é o modo que Deus se relaciona com as suas criaturas. Não é Deus quem muda, mas o modo em que ele vai tratar com as suas criaturas. E nesse contexto aqui, então, na progressividade ali da revelação e da história e dos eventos, esse texto de Gênesis capítulo 6, verso 6, nos fala muito sobre o ódio de Deus com o pecado. Ele é tão irado com a iniquidade que a linguagem que nos é apresentada ali é que quando ele se depara com essa realidade, ele diz, eu me arrependi de ter feito o homem. Então é muito mais para destacar essa miséria que é encontrada no homem do que qualquer tipo de deficiência ou problema no próprio Deus. Deus, ele não se arrepende. A Escritura, nós lemos textos explicitamente declarando essa realidade. E nós não podemos imaginar que a Escritura está lançando uma verdade contra a outra, como se existisse algum tipo de contradição na verdade de Deus. Não há contradição na revelação de Deus. Há confusão nossa na interpretação de muitas coisas. Não tem como nós atribuirmos algum tipo de confusão para a Escritura. Se atribuirmos algum tipo de confusão para a Escritura, estaremos atribuindo confusão para o próprio Deus que a inspirou. O Senhor Deus, ele sabe o que faz, sabe o que diz, e nós devemos entender. Deus, ele não se arrepende. O seu conselho permanece para sempre. Deus é imutável. Mas não somente isso, irmãos, Deus é também eterno. E a palavra nos fala isto. Um texto é suficiente inicialmente para a gente ver. Salmo 90, versos 1 e 2. Salmo 90, verso 1 e verso 2, diz assim. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja aqui, de eternidade a eternidade, sempre, o tempo inteiro, ele sempre foi Deus, ele é o Deus eterno. E a eternidade de Deus, irmãos, diz respeito à sua natureza. Natureza deste Deus que é atemporal e é imutável. Uma vez que ele é imutável, ele sempre será esse Deus eterno. E é atemporal, não está limitado ao tempo. Nós não somos eternos. Nós fomos criados em determinada ocasião. O mundo não é eterno. Fora criado em determinada ocasião. Gênesis capítulo 1, inclusive, serve para falar sobre essa realidade, né? Quando nós pensamos em inferir uma verdade de Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso nos mostra, a terra não existiu sempre. Passou a ser criada em alguma ocasião. E esse que criou só pode ser eterno. Existia antes de todas as coisas existirem. E tem todo o poder para criar todas as coisas. Então ele é o Senhor Deus eterno. O tempo tem começo com sucessão de momentos. Mas Deus ele não tem começo, ele sempre existiu, não existe sucessão de momentos ou fim. Por quê? Porque ele, irmãos, é eterno. Ele sempre existiu. E isso é para nós difícil de conseguir compreender. Porque nós somos criaturas criadas por Deus, finitas, que não conseguem compreender o que seria isso de eternidade. Desfrutaremos um dia de um estado eterno com o Senhor. Mas
para a gente ainda trata-se de algo difícil de compreendermos e não conseguimos compreender isso com tanta profundidade porque somos muito limitados. Mas o que é que com o que nós devemos nos apegar? É com a Escritura que declara essa verdade. O nosso Senhor Deus é um Deus eterno. Ainda que os homens tentem de todas as formas ficar dizendo aí que isso é coisa da nossa cabeça e criação e que Deus é alguém criado pelo homem, na realidade, trata-se de uma verdade patente e revelada com toda clareza na própria palavra do Senhor Deus. E este Deus que é eterno nos concederá a graça de desfrutarmos da eternidade com Ele. Isso é maravilhoso. Esse Deus que é também imutável, eterno, é também um Deus que é revelado na Escritura como Deus incompreensível. Aí talvez alguém pense assim, mas como é que tu está falando sobre os atributos de Deus aí? Está dizendo que Deus é incompreensível, não é? O que significa dizer que Deus ele é incompreensível? Nós poderíamos dizer o seguinte: teologicamente, em primeiro lugar, ele é aquele que não pode ser contido ou limitado. Não é? Incompreensível. Ele é alguém que não pode ser contido ou limitado. Se refere a algo que não pode ser contido a algum lugar. Por exemplo, tem a ver com algo relacionado a tamanho, como nos diz 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas, além dessa compreensão, pensando nele no sentido teológico da coisa, nós podemos pensar a Deus em segundo lugar, cognitivamente. E isso aí é que nós também nunca conseguiremos compreender Deus. Em que sentido? Nós não conseguiremos compreender Deus exaustivamente. Nunca isso será possível. O Salmo 145, verso 3 nos diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Não tem, então, como homem conhecer Deus ilimitadamente. Mas e aí, então? Deus pode ser conhecido ou não? Nós poderíamos responder sim e não. Não, porque Deus não pode ser conhecido plenamente ou completamente, exaustivamente por nós. O finito não pode compreender aquele que é infinito. Mas podemos dizer também que sim. E os nossos padrões declaram isso com muita beleza, porque nos mostra muito de quem o próprio Deus é em todos esses atributos. E nós temos visto que a Escritura realmente nos ensina isso, que nós podemos conhecer o nosso Deus. Inclusive, a própria palavra nos chama a prosseguirmos conhecendo o nosso Senhor, a seguirmos aprendendo e conhecendo mais sobre quem é o nosso Deus. Nos diz a palavra em Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós somos chamados a isso e devemos, sim, conhecer o nosso Deus como revelado na Escritura Sagrada. A pergunta 6, inclusive, nos diz o que as Escrituras revelam acerca de Deus. Tantas coisas sobre as quais nós temos estudado e aprendido aqui. Então, Deus pode ser conhecido e deve ser conhecido. Aquilo que foi revelado é para nós e nossos filhos. Deuteronômio 29, 29. Sobre Deus, tudo aquilo que Ele quis revelar, Ele revelou na sua própria palavra, mas não revelou tudo que poderia revelar acerca dele. Mas o que é necessário para que o conheçamos como nosso Salvador e para que vivamos de um modo que seja agradável a Ele, sim, Ele revelou. A sua revelação é suficiente e nós podemos conhecer o nosso Deus. Esse Deus também é um Deus que é revelado como um Deus onipresente. E um salmo muito conhecido fala sobre isto, né? O salmo de número 139, do verso 7 ao verso 10. Salmo 139, do verso 7 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Então, veja que ele vai dizer, ele pode ir para qualquer lugar. Não há possibilidade dele fugir do Senhor, porque Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Quando nós pensamos sobre a onipresença de Deus, isso implica na imensidade de sua essência. Mas imensidade também aponta para a sua espacialidade. Mas pensando na onipresença de Deus, aponta de modo mais direto para o fato de que ele habita em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, não está preso a lugar algum. Então, ele está aqui, mas não preso ou limitado a este lugar. Em sentido algum, ele está limitado ao tempo ou está limitado ao espaço. Ele está aqui, como está no outro lado do país, também lá o Senhor está. Ele não pode ser confundido com a natureza, obviamente, né? Isso cairíamos num panteísmo. Deus é a árvore, Deus é o cachorro, Deus é essa madeira aqui da estrutura da nossa igreja. Não, mas ele se faz presente, preenchendo todas as coisas, sem de modo algum estar limitado a isso. Quando a gente pensa sobre essa questão da onipresença do Senhor, a gente pode pensar, sei lá, numa questão na nossa vida e como isso pode implicar em uma vida de santidade, por exemplo. Você está no seu quarto fazendo algo que é escondido. Você está escondido dos homens, escondido dos seus filhos, esposa, esposo, amigo, pai, o que seja, mas não do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ele é onipresente, ele sabe e ele está exatamente em todo lugar e sabe daquilo que nós fazemos escondido. Uma implicação da onipresença de Deus, por exemplo, é a ideia sobre a questão do destino eterno dos homens. Quando a gente pensa na onipresença do Senhor e pensa no inferno, geralmente algumas pessoas vão dizer assim, inferno, o que é que você associa com isso? Juiz de Deus, Satanás. O que é que Satanás vai fazer? O pessoal imagina, Satanás vai ficar lá, perturbando os homens no inferno, rindo para se acabar daqueles que estão sofrendo ali no juízo. Mas a realidade é que esse Deus é onipresente e ele se fará presente no juízo eterno dos homens. E aquele que estará manifestando juízo, justiça, punição e trato, manifestando a sua ira eternamente é o próprio Deus, não Satanás. Satanás, junto a seus anjos, demônios e aqueles que nunca se renderam a Cristo, estarão sofrendo eternamente. E é o próprio Deus que lá estará. Deus ele é onipresente. Não somente isto, Deus é também todo-poderoso. E a Escritura fala isto, né? Gênesis capítulo 17, verso 1, vai falar sobre este Deus que é todo-poderoso. Mas não somente o primeiro livro da Bíblia e outras porções da Escritura, mas também Apocalipse. Quando nós olhamos para o que diz Apocalipse, capítulo 4, verso 8, João vai escrever assim. Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele menciona outros atributos do Senhor, mas o que queremos destacar é a declaração. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso significa que Deus ele possui um poder que é ilimitado. A gente pode dizer, ali encontramos um homem poderoso governando determinada nação. Mas o poder deste homem é limitado, inclusive por Deus. Mas quando nós pensamos em Deus e lembramos que Ele é infinito, nós concebemos a ideia e a conclusão inescapável. O seu poder é ilimitado, é infinito. Não há nada que esse Deus não possa fazer. Não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Para o Senhor Deus não há impossíveis. Em todos os seus propósitos, em tudo aquilo que Deus faz. E esse poder de Deus, é bom pensarmos acerca disto, porque trata-se de um poder que vem de um Deus que é bom. Imagina um poder ilimitado nas mãos de um déspota, de um homem mau, perverso, mas não. Esse Deus que é todo-poderoso é um Deus bom e tudo então que ele faz com o seu poder é para a glória do seu próprio nome e o bem daqueles que são socorridos ou assistidos por esse Deus que é poderoso. Ele possui um poder absoluto, irmãos. E com este poder ele poderia fazer muitas coisas. Alguns teólogos vão definir, vão separar, vão falar assim, não é 2 tipos de poder distintos, mas o modo que o Senhor aplica o seu poder.
Deus, ele é absoluto em seu poder. O poder absoluto é que ele pode fazer, por exemplo, 10 milhões de mundos iguais e pronto. Ele poderia, com seu poder, fazer a Terra plana, mas não fez, como algumas pessoas imaginam. Mas ele não fez, é o que ele poderia fazer, mas não fez. O Senhor Jesus Cristo disse que ele poderia rogar e poderia mandar ali muitos anjos para tirar ele daquela condição, mas não fez. A Escritura diz que o Senhor poderia transformar a pedra em filhos de Abraão, mas o Senhor não fez. Ele poderia fazer se quisesse, mas não fez. Mas além do poder absoluto de Deus, há aquilo que é chamado de poder ordenado. E o poder ordenado de Deus está ligado ao seu decreto, à sua vontade, aquilo que ele determinou e com seu poder aplica no tempo e no espaço. Então Deus decretou na eternidade que haveria de criar o mundo e ele criou. O Senhor havia decretado que haveria de conduzir o mundo sob o seu governo e ele não somente criou, mas governa, conduz todas as coisas. O Senhor Deus, ele declarou coisas e ele faz como nós encontramos revelado na sua própria palavra. É um poder ordenado do próprio Deus, mas ele tem sim todo o poder. O mundo foi criado pela palavra do seu poder. E esse Deus então que nós conhecemos, e é este Deus que age em nosso favor. Como é maravilhoso nós nos recordarmos que é um Deus poderoso que está conosco. E que Ele pode nos livrar e tirar-nos de todas as mais difíceis condições nesta vida. Enfermidade ou qualquer outra coisa. Deus tem poder, é um Deus todo-poderoso que nós rogamos. É um Deus que é todo-poderoso, que vai desbaratar e tem vencido todos os seus e os nossos inimigos. Se fosse um Deus fraco, poderíamos temer e tremer. Mas quando nos recordamos que é um Deus todo-poderoso, que comparado àqueles que se levantam contra nós, é muito maior, isso deve trazer para nós consolo. Pensar, irmãos, sobre os atributos de Deus traz para nós muito consolo e saber que Deus é todo-poderoso é algo muito importante. Esse Deus não é somente onipresente, não é somente todo-poderoso, ele é também um Deus que é onisciente. Hebreus capítulo 4, verso 13 fala sobre isto. Salmo 139, que nós já lemos, fala sobre não somente a onipresença de Deus, mas sobre o seu conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Salmo 147, verso 5, vai também falar que Deus, ele realmente sabe de tudo. E o que nós podemos declarar é que uma vez que nós sabemos que esse Senhor Deus, ele possui um conhecimento de todas as coisas, e lembramos que ele é infinito, nós concluímos, não há limite para o que Deus sabe. Não há limite, não há fim. Nosso conhecimento é limitado. Nosso cérebro é raso. Raso demais. Nosso conhecimento minúsculo. O homem mais sábio ou o maior conhecedor que você imagina que você conhece hoje, você deve entender. Ele, comparado ao Senhor, não sabe muita coisa. É minúsculo o seu conhecimento. Ele é um Deus que tem um conhecimento não somente de fatos atuais, não é que nós experimentamos hoje, mas ele é um Deus que sabe de todas as coisas relacionadas ao passado. Ele é um Deus que tem conhecimento das coisas relacionadas ao presente. É um Deus que tem um conhecimento limitado acerca das coisas relacionadas ao futuro. E ele conhece absolutamente tudo, porque tudo fora decretado por ele, como nós lemos, inclusive, em Isaías capítulo 46, do verso 8 ao verso 11, vai nos declarar essa realidade. Ele conhece, ele decretou, ele estabeleceu todas as coisas. Não há nada que o Senhor Deus não saiba. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe, inclusive, daquilo que se passa no nosso íntimo, no nosso próprio coração. Além disso, irmãos, o nosso Senhor Deus é revelado na Escritura como um Deus que é sábio. E a palavra nos diz isto, vamos ler aqui pelo menos uma referência, Romanos capítulo 16, verso de número 27. Romanos capítulo 16, verso de número 27, a palavra do Senhor nos diz assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está mais um atributo que é essencial a Deus. Ele é sábio, irmãos, em sentido perfeito, ele é sábio em sentido universal, ele é sábio em sentido perpétuo, ele é sábio em sentido incomparável, ele é sábio em sentido infalível. E a sabedoria divina tem em vista a capacidade, isto é, o poder de Deus de agir para um fim correto. A sabedoria de Deus envolve isto, os meios através dos quais ele usa para realizar os seus propósitos.
A sabedoria divina, ela está alicerçada, fundamentada no conhecimento exaustivo que ele tem de todas as coisas. Poderíamos dizer, então, que a sabedoria ela é como a flor que brota do conhecimento. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. A sabedoria seria a parte prática do conhecimento exaustivo que Deus possui. E ele revela a sua sabedoria de diversos modos. Ele revela na criação de todas as coisas, no modo todo gracioso que ele sustenta a vida do homem e de todas as criaturas, sobretudo, é revelada na salvação dos homens. Não há manifestação maior da sabedoria do Deus infinitamente sábio que a obra da redenção feita por intermédio de Cristo, o nosso único Salvador e Senhor Jesus, o nosso único e bendito Salvador. Então, Deus, ele é infinitamente sábio. O homem é que não é sábio. Nós não temos, como Deus, a capacidade, na maioria das vezes, de conciliar conhecimento com sabedoria. Muita dificuldade nós temos. Então podemos ter um conhecimento muito profundo sobre muitas coisas, mas não temos sabedoria para aplicar na vida nossa, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas Deus não, irmãos. Deus é infinitamente sábio, infinitamente conhecedor de todas as coisas, e tudo isso caminha junto, para a glória do seu próprio nome e para o bem de todos nós que caminhamos sob os cuidados desse Deus. Esse Deus, irmãos, também é um Deus que é chamado de santo. Nós já lemos um texto em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, onde é declarado que ele é o Deus santo, santo, santo. Um outro texto muito conhecido, Isaías, capítulo 6, verso 3, onde é proclamado também pelos serafins que o Senhor Deus é santo, 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 testemunhando com muita clareza a realidade de que o Senhor ele possui uma santidade que é sem limites. Não há limites para a santidade do Senhor. Ele tem uma santidade que é intrínseca a ele é santo em sua própria natureza ou essência. Ele também tem uma santidade que serve como um padrão para a santidade de todos os homens. Ele também ele é também aquele que, porque é santo, ele também é a causa de toda a santidade nos outros. E ele também possui uma santidade que está muito acima da santidade dos anjos e dos santos glorificados. Ele é um Deus que se encontra numa santidade que é realmente muito, mas muito distinta da nossa, poderíamos dizer que superior à nossa. Ele é um Deus completamente livre de todo mal. Ele é um Deus que imutavelmente amará o bem e odiará o mal. Sempre. Diferente de nós, mesmo sendo declarados santos pelo Senhor, ainda assim nos envolvemos com tanta corrupção e coisas que são desagradáveis ao nosso Senhor. E chegando ao fim, irmãos, a declaração de que Deus ele também é um Deus justo. Deus é justo. Não somente santo, mas justo. A sua santidade, inclusive, impedirá que ele seja injusto. E a palavra nos diz, em Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 4. Deuteronômio 32, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. O próprio Faraó, inclusive, vai dizer isto em Êxodo capítulo 9, verso 27. Ele vai dizer, então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. A Escritura, então, nos declara a verdade de que esse Senhor Deus, ele é essencialmente justo. E sua justiça é incomparável. Como mencionei, a sua santidade nunca permitirá que ele seja injusto. É totalmente diferente dos juízes do STF nos nossos dias, não é? Tão corruptos no seu próprio coração. Isso se revela, então, nos modos que eles tratam, não é, as questões relacionadas à nossa nação. Homens que deveriam ser punidos são tratados como se não tivessem feito nenhum tipo de coisa errada. Mas nosso Deus não. Quando ele trata alguém e ele pune, ele é sempre justo em todos os seus atos, em todas as suas palavras, em tudo quanto ele está envolvido. E concluindo, Deus é misericordioso, clemente, longânimo, cheio de bondade e verdade. Um texto que resume tudo isto é o texto de Êxodo capítulo 34, verso 6. Êxodo, capítulo de número 34, verso de número 6, resume tudo isso que acabei de ler
sobre o nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. O que acontece aqui, irmãos, é que Deus ele se pôs junto a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 34, verso 5, e sua mensagem para Moisés fala sobre seu caráter misericordioso, como nós podemos ver nos versículos 6 e 7, né? Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quando nós falamos, então, irmãos, sobre a ideia de misericórdia, nós pensamos na benignidade, nós pensamos na paciência, na compaixão que Deus revela para com pessoas que não merecem. E esse atributo da misericórdia, ele está relacionado com as outras afeições. Está relacionado aos outros atributos, como a bondade e fidelidade de Deus. Deus, ele demonstra misericórdia geral para todas as criaturas. Mas há uma misericórdia especial que Deus revela para com aqueles que estão num relacionamento especial com Ele. Ele é um Deus que se revela como um Deus paciente em sua misericórdia, e os reformadores entendem paciência de Deus como um atributo pelo qual Ele posterga a execução dos juízos, a extensão máxima, revelando que é um Deus que possui domínio sobre si. É também um Deus cheio de bondade, de um Deus que se revela como um Deus que faz tudo o que é bom. Como Marcos capítulo 10, 18 diz, ele é a própria bondade. Ele revela a sua bondade em todos os aspectos de acordo com a sua própria vontade. E ele é fiel. Concluindo, Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, verso 9 nos diz isso. Quando fala sobre fidelidade, fala também sobre a verdade que Deus é verdadeiro. Ele é fiel por falar a verdade e é fiel também em todos os seus atos. Ele é revelado na Escritura, em Tito capítulo 1, verso 2, como Deus que não pode mentir. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, faz, encharcada a sua misericórdia, Ele haverá de executar em favor daqueles que são seus, daqueles que estão num relacionamento todo especial com Ele e que o conhecem. Nós podemos confiar nesse Deus que é, irmãos, tudo isso, inclusive fiel. É o Deus que se relaciona conosco, é o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que é por nós, é o Deus a quem nós servimos e isso é maravilhoso. Este é o nosso Senhor, Deus, como revelado na Escritura Sagrada. Amém. E aqui nós concluímos o nosso estudo desta manhã. Algum irmão tem algo